nós passamos ao artigo 157, que traz a figura de um crime contra o patrimônio tão conhecido, tão famoso quanto o artigo 155. A gente costuma dizer que a grande diferença, que a grande distinção entre o furto e o roubo é que ambos tratam de subtração de coisa alheia móvel. Todavia, o furto não admite violência ou grave ameaça contra a pessoa. Cuidado, porque a gente tem, inclusive, furto com explosivo. Aí o examinador tinhoso coloca lá, mediante severa violência, explodiu o cofre. Ah, isso é roubo. Não, gente. No roubo, eu tenho a subtração da coisa mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Sem dúvida nenhuma, esse é o grande divisor, né? Ou a grande distinção entre furto e roubo. Ah, mas quer dizer que eu posso ter um furto praticado com violência? Sim, contra a coisa. Pensa, destruição, rompimento de obstáculo, é uma violência contra a coisa. Explosão, né, de caixa eletrônico, é uma violência contra a coisa. Se houver violência ou grave ameaça contra a pessoa, deixa de ser furto e passa a ser roubo. Quem é o sujeito ativo do roubo? O roubo, assim como o furto, é um crime comum. O crime comum é aquele que não exige nenhuma especialidade, nenhum requisito de seu agente, daquele que pratica o crime. Então, é correto afirmar que qualquer pessoa pode praticar um roubo. Quem é o sujeito passivo do roubo? É o dono da coisa, né, o possuidor ou detentor da coisa, e também a vítima da violência ou da grave ameaça. Coloquei aqui uma questão interessante com relação ao roubo, que a quantidade de crimes de roubo, claro, né, está ligada ao número de patrimônios subtraídos e não ao número de pessoas que sofreu a violência ou a grave ameaça. Então, eu coloco aqui para a gente, ó, né, caso 3 amigos são abordados e, mediante grave ameaça, o meliante leva a mochila de apenas um deles. Ah, eu vou ter... Todos os 3 foram ameaçados com o revólver, com o porrete, né? Todos os 3 foram gravemente ameaçados. Mas só um teve o seu bem, né, sua mochila, subtraída mediante a grave ameaça. Ah, eu tenho aqui 3 roubos? Não, eu tenho um crime de roubo com 3 vítimas, ok? Os 3 foram vítimas de um roubo. Mas esse meliante vai responder por um crime de roubo que teve 3 vítimas. Coloquei aqui também, que eu achei interessante mencionar, que o STJ vem entendendo tratar-se de patrimônio distinto quando o casal, e aí na hipótese, né, essas decisões, a gente encontra em regra quando o assaltante, né, entra na casa do casal. E houve um momento em que o entendimento é que, como é um casal, né, os bens são comuns, um crime de roubo. Mas hoje, se você, né, for fazer essa pesquisa no STJ, você vai encontrar essas decisões lá, né, que levou da mulher, né, o notebook, as joias do homem, a máquina, o carro que estava no nome do marido, e o STJ, nesses casos, tem entendido que os patrimônios são distintos, admitindo aí o concurso formal impróprio, em que eu somo as
apenas, ok? Seguindo aí, uma questão também, né, que pode surgir, né, no seu questionamento, é se a vítima tem em sua posse bens que pertencem a outra pessoa. Então, veja bem, eu pego emprestado um notebook, eu pego emprestado uma joia, eu pego emprestado um tênis caro, né? Existe tênis barato? Então, eu pego emprestado com alguém e aí estou lá descendo do meu carro, entrando na minha casa, chegando no restaurante e uma pessoa mete o revólver e fala a corrente de ouro é emprestada. Sem dúvida, né? Eu sou vítima de roubo, mas o proprietário da corrente que ficou em casa dormindo também será chamado ao processo na condição de vítima, mas só um roubo. O meliante aí vai responder por um roubo só. Apesar de eu ter duas vítimas, a vítima que sofreu a violência ou a grave ameaça e a vítima que sofreu a depredação, né, ou a lesão em seu patrimônio, o crime é único, porque o bandido, né, ele também, você não pode exigir que o bandido tenha uma bola de cristal, né? Ah, não, essa corrente aí é da sua mãe, é da sua tia, né, da sua amiga, né? Então, ele parte para cima da pessoa e ele está praticando um só crime. Trouxe aqui uma decisão que eu achei muito interessante e bastante esclarecedora, na hipótese de duas vítimas, no caso, uma pessoa física e a pessoa jurídica, e o STJ entendeu que é um roubo só. No caso, né, por exemplo, que foi o que aconteceu aqui, né, o empregado do estabelecimento comercial que é submetido à violência e acaba tendo alguma coisa dele levada também, mas eles estão de olho mesmo no caixa, né, da loja, da padaria, da joalheria, né, eles estão de olho nas joias da joalheria, e aí a moça que trabalha lá está lá com a corrente dela, com o brinco dela, que é uma joia, eles falam, vamos aproveitar, vamos levar esse seu aí também. São duas vítimas, a pessoa física da atendente, né? E também a pessoa jurídica, que é o estabelecimento comercial. E o STJ entende que haverá crime único nessa hipótese, porque o fato da pessoa tá lá dentro, tá trabalhando, né? E ter tido também o seu patrimônio afetado, não tem o condão de transformar a conduta em duas condutas, digamos assim, né? E o STJ, então, nessa hipótese, vejam aí, né? Afastou o concurso formal de crimes e reconheceu a hipótese de crime único, considerando que, apesar de ter havido lesão a dois patrimônios, mediante ameaça, só uma pessoa foi gravemente ameaçada. Então, é o que conforme eu mencionei aí, né? Eu pego uma coisa emprestada, e aqui, no caso, o mesmo raciocínio, né? Trabalho numa loja que é assaltada. Só uma pessoa foi submetida aí à violência ou à grave ameaça, ok? O roubo, na sequência, né? O artigo 157... O artigo 157, ele traz no caput a figura que a doutrina chama de roubo
próprio, que é o conhecido roubo nosso de todo dia, né? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, e aí eu coloquei as 3 hipóteses que configuram o roubo: grave ameaça, violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. E essa terceira hipótese que configura o roubo, ela acaba sendo muito cobrada em provas e concursos, e ela é um pouco que esquecida, né, por nós, que a gente sempre lembra da violência, né, da grave ameaça e da violência contra a pessoa. Mas também é possível praticar o roubo através desta terceira hipótese aqui, que é conhecida pela doutrina como violência ficta, psíquica ou imprópria. Violência imprópria, que, na verdade, é a utilização de algum meio que impossibilita a defesa da vítima. Um roubo praticado aí com essa violência imprópria ou ficta, que ficou muito popular socialmente, ou que se tornou muito popular no seio da sociedade, ficou conhecido como o golpe do Boa Noite Cinderela. Então, o que é o golpe do Boa Noite Cinderela em largas linhas? O meliante, ele coloca alguma coisa, em regra, na bebida da vítima, e ela adormece, ele aproveita aquele momento de sono, né? por ele provocado, da vítima, para subtrair as coisas da pessoa, né? As joias, a bolsa, enfim. E aí, veja você que quando essa questão começou a aparecer em provas e concursos, teve gente que ficou na dúvida, mas tem violência em colocar sonífero, em colocar anestésico na bebida da pessoa? Tem violência? É a chamada violência ficta ou imprópria. Outra também, que a gente acaba esquecendo, que se encaixa aqui na violência ficta ou imprópria, é trancar as vítimas no banheiro, né? Ou em algum cômodo, a gente fala banheiro, porque geralmente é isso que acontece, né? Ah, mas trancou todo mundo lá no quarto da criança, né? E até pediu, por favor, a gente vai assaltar aqui a casa de vocês, pediu, por favor, ficar todo mundo aqui dentro, nós vamos trancar vocês aí para não ter contratempo, porque senão a gente vai precisar, né, bater em vocês, vai ser desagradável, então é melhor vocês ficarem aí, por favor, me entreguem os celulares para vocês não se comunicarem aí do quarto, né? Ah, mas cadê a violência? Trancou as pessoas, né? É a violência ficta ou violência imprópria, ok? A grave ameaça, ela é muito conhecida, né? Ela é exercida por gestos ou palavras, a pessoa pega um revólver, né? E diante do revólver, né? Por favor, né? Você me desculpa, mas é a minha profissão, foi o que me sobrou na sociedade, né? Tirar de você. Você podia me dar, por favor, né? Não quero atirar em você, mas você me dá seu brinco, sua corrente, seu relógio, né? Isso é o quê? Isso é a grave ameaça, né? Por gestos, uma pessoa, né, por gestos ou palavras, porque dependendo, né, da pessoa, né, um indivíduo muito forte, né, ele chega, em regra, né, numa pessoa idosa ou numa mulher, ele não precisa nem estar armado para falar, me entrega aí, senão eu, né, vou te desferir alguns socos, né? Ele não está armado, mas só de olhar a pessoa, aquilo ameaça a vítima.
né? E a violência, porque ele fala, né, grave ameaça, violência à pessoa. É a violência real, ou violência propriamente dita, né, que já é chegar empurrando, dando gravata, dando soco na pessoa para tomar os bens dela. Ok? Então, chamo a atenção aí para a violência imprópria, que dá questões bem bacanas, né? E que acaba sendo esquecida pela gente, que fica sempre roubo, violência e grave ameaça. Violência e grave ameaça, esquece da violência ficta, ok? Então, este que é o roubo próprio, antes da gente passar para o estudo do roubo impróprio, este que é o chamado roubo próprio, previsto no caput do artigo 157, o seu momento consumativo é exatamente como nós estudamos no furto, a teoria da amócio ou da apreensio, é a inversão da posse. Não tem mais aquela coisa, né? Que tem que ter tranquilidade, tem que ficar um tempo razoável com a coisa. Não. Inverteu a posse, pegou a coisa, o entendimento pela teoria da amócio ou apreensio é que o furto e o roubo estão consumados. A súmula, inclusive, menciona expressamente o crime de roubo. E a tentativa é quando há o implemento da violência ou da grave ameaça sem que ocorra a inversão da posse. Então, algum tempo atrás, o meu marido, que também é defensor público, né, ele é muito discreto, mas ele usa uma corrente de ouro. Ele estava com uma camiseta polo. Não dá nem para ver a corrente. Mas, em algum momento, o assaltante viu, né? E chegou, empurrou ele por trás. Ele caiu de joelhos e puxou a corrente. Só que no que ele puxou a corrente arrebentou e caiu para dentro da camisa dele. E ele saiu correndo, e muita gente, uma rua movimentada, e o povo começou a gritar, e o cara, saiu correndo. O que é isso? Se tivessem pego o indivíduo, roubo tentado. Porque em que pese ele haver imprimido, né, a violência, ele não conseguiu, né, apreender, ou retirar, né, no caso, da vítima, o objeto da cobiça. Certo? Crime de roubo tentado. E aí, finalizando aí o entendimento com relação ao caput, gente, o roubo próprio, a vítima da violência ou da grave ameaça, não precisa ser necessariamente a vítima patrimonial. É o caso da atendente da loja, né? É o caso de alguém que é abordado na rua e está com alguma coisa emprestada e tem aquela coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça. Se a coisa for da pessoa, ótimo. Ela é vítima da violência ou da grave ameaça e também do patrimônio lesado, mas necessariamente não precisa ser assim. E outra questão, e vejam que eu acabei de contar aí o caso, né, do meu marido, que foi vítima de uma tentativa de roubo, a grave ameaça ou a violência, e no caso aqui, a violência própria, que é a violência propriamente dita, essa, né, o meu marido foi empurrado, né, e teve a corrente arrancada, né, tentaram arrancar a corrente do pescoço dele, ficou com o pescoço todo machucado, né, ou da violência imprópria, Boa Noite Cinderela, prender a pessoa num cômodo, que é impossibilitar, né, a reação da vítima, deve ocorrer antes ou durante a subtração da coisa. Então,
Voltando aqui, não é momento conta caso, não, porque o meu objetivo é que você lembre disso. Aconteceu com o meu marido. Antes dele tentar subtrair, o que, é que ele fez? Pá! Empurrou. E pode ser também que seja durante. Geralmente, quando roubo de bolsa, a violência é durante. E a gente, mulher, né, tem aquela reação mesmo de fazer assim, né, é um ato reflexo, e a violência vem durante a subtração da coisa. Essa é a característica do chamado roubo próprio, o roubo propriamente dito, previsto no artigo 157, caput, não é verdade? Do Código Penal. E lá no parágrafo 1º do mesmo artigo 157, nós temos a figura do denominado roubo impróprio ou por aproximação. Atenção! A gente vai ler o parágrafo 1º e vai estar escrito aí que o roubo impróprio ou por aproximação, ou no roubo impróprio ou por aproximação, a violência só pode ser própria. A violência só pode ser real. Não se admite no roubo impróprio a violência ficta, também chamada de violência imprópria. Então, no roubo impróprio, a violência que só pode ser própria ou a grave ameaça ocorrem depois da subtração. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, ou seja, não se admite a tentativa da subtração, logo depois da coisa subtraída, emprega violência e não menciona a hipótese da violência imprópria. Então, aqui só pode ser a violência real contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, nessa figura do roubo impróprio, o agente efetivamente começa praticando um crime de furto, que ele subtrai sem violência. Então, ele leva a bicicleta e, na hora que ele está pedalando, a pessoa grita, oh, minha bicicleta! E aí ele saca do revólver ou joga a bicicleta em cima da vítima e fala, perdeu o Playboy, vai lá, pega a bicicleta de novo. Entenderam? A pessoa vacila com a bolsa e, quando ela olha assim, o camarada está levando a bolsa. Oh, minha bolsa! E aí, para garantir a subtração, ele saca do revólver, né? Ele puxa a faca, vem buscar se tiver coragem. E aí, a violência ocorre depois da coisa subtraída. Então, por que majoritariamente entende-se que esse denominado roubo impróprio por aproximação não admite tentativa? Porque o parágrafo 1º diz que logo depois de subtraída a coisa. Então, primeiro o agente subtrai sem violência e depois ele reage violentamente contra a pessoa ou mediante grave ameaça para assegurar a impunidade do delito ou a detenção da coisa subtraída, inicialmente sem violência. Aqui, diz a doutrina, que nós temos a hipótese de uma progressão criminosa tipificada. Né? Então, qual é o fenômeno da progressão criminosa? No crime progressivo, em regra, aquela conduta ela é meio para se chegar ao fim. Então, não tem como eu matar alguém sem lesionar a vítima. Primeiro, eu tenho que lesionar para
chegar no evento morte. A pessoa ela já chega na vítima querendo matar, né? Agora, na chamada progressão criminosa, a vontade do agente é como se a vontade progredisse. Então, ele quer lesar o patrimônio. Tanto faz se ele vai lesionar o patrimônio da vítima com violência ou sem violência. Então, ele começa sem violência e termina com violência. Se ninguém fizesse nada, ia ser um furto. Mas como houve ali uma necessidade de reagir, ele falou, não, eu vou ficar com a bicicleta, eu vou ficar com a bolsa, nem que para isso eu tenha que praticar um roubo, ok? Então, curiosamente, essa é a hipótese de uma progressão criminosa tipificada, prevista expressamente na lei. Eu trouxe aqui, gente, uns casos que querem induzir o candidato a equívoco, fazendo ele acreditar que está diante de uma hipótese de roubo impróprio, quando, na verdade, não está. Esse primeiro caso aí, que é a subtração seguida de violência imprópria, já foi objeto de um concurso. Uma garota de programa vai até o banheiro do apartamento de seu cliente e subtrai o relógio. Com receio de que o cliente perceba a subtração, ela coloca sonífero em sua bebida. Quando seu cliente adormece, ela vai embora com o relógio. Ah, isso aí é roubo, é roubo impróprio, né? É roubo do caput, é roubo impróprio ou por aproximação, porque tem a subtração sem... tem a subtração sem a violência e depois ela reduz, a agente, no caso, reduz a vítima à condição de se defender. Ela fica, né, põe sonífero. É o Boa Noite Cinderela, né? Mas a subtração foi anterior. Para ser roubo, né, a violência ela tem que ser durante ou anterior à subtração, que não é o caso. E por que não pode ser roubo impróprio? Subtraiu e depois usou o golpe do Boa Noite Cinderela. Porque o roubo impróprio só admite a violência real, a violência própria. E aqui na hipótese, nós temos a violência imprópria ou violência ficta. Então, como ela subtrai sem violência, furto, e depois, né, ela fala, eu vou fazer esse cara dormir para ele não perceber que eu tirei o relógio dele. Violência imprópria, que não se encaixa aqui, nem na hipótese de roubo próprio, nem na hipótese de roubo impróprio. Portanto, a resposta certa seria que essa mulher responderia por crime de furto. Outra, a subtração sem violência não consumada, seguida de violência real. Sem êxito, um meliante tenta subtrair, sem violência, a carteira de um homem que está num ponto de ônibus. Os populares percebem e saem correndo atrás dele. Para fugir da turba, o meliante atira uma pedra contra um dos populares, lesionando a sua cabeça. E aí você já fica, não, isso é roubo impróprio, porque ele tenta subtrair sem violência e depois reage violentamente. Não é, gente. A hipótese aqui é uma tentativa de furto em concurso material com a lesão que ele provocou, jogando a pedra na cabeça de uma pessoa lá que saiu indefesa
da vítima, né, do furto. E por que que não é roubo impróprio? Porque, olhem aí, no roubo impróprio não se admite, né, a tentativa de subtração. Diz o parágrafo 1º. Logo após a subtração da coisa. E aqui ele tenta pegar a carteira e não consegue. E também não é roubo próprio, porque no roubo próprio, né, não pode ser tentativa de roubo próprio, porque o roubo próprio exige que a violência ou agravo e ameaça seja anterior ou simultânea à subtração, ok? Anterior ou simultânea à subtração. E aqui ele tenta tirar sem violência, e a violência é posterior. Portanto, não configura nem a hipótese de tentativa de roubo próprio e muito menos o roubo impróprio. Nessa hipótese, né, que é bem cobrável, digamos assim, né, em provas e concursos, porque ela pode levar o candidato a equívoco, né, a erro, eu tenho mesmo uma tentativa de furto em concurso material com a lesão corporal. Ok? Ficamos por aqui. Até nosso próximo encontro. Valeu, galera!